Eu sei que você não tá cansada do seu relacionamento. Você tá cansada é de sustentar tudo o tempo inteiro. Você sente que você virou a equilibrada do relacionamento. Você tem que explicar, você tem que salvar, você tem que ajudar, você tem que controlar e até mesmo organizar emocionalmente, tanto você quanto ele. Só que o problema não é o que você pensa e a solução muito menos. Você pensa em jogar tudo pro ar e começar tudo do zero com uma outra pessoa. Só que se você observar, você virou estrutura. E estrutura não é um relacionamento. Estrutura também não é parceria. Estrutura é sustentar. Porque se você for ver, quando ele se desorganiza, você vai lá e arruma. Se ele quebra, você vai lá e conserta. Se ele explode, você vai lá e acalma. Isso até soa como maturidade, parece ser responsável, mas não. Acaba sendo só funcional. E você acaba ocupando um lugar onde que era para ser dividido, você se tornou totalmente sozinha, responsável por sustentar a estrutura que vocês criaram. E há uma combinação. Se você observar, ele sempre vai estar desequilibrado emocionalmente, confuso, desorganizando, reclamando, explodindo e você está sempre atrás, consertando, acalmando, ajudando, apoiando. E isso não é um relacionamento. E eu sei porque eu fiz isso por muitos anos. Eu confundia essa estrutura com maturidade, com responsabilidade, como se fosse relacionamento. Eu achava que eu precisava ser forte, eu achava que eu precisava estar salvando, eu precisava fazer pelo outro sempre sem olhar a mim mesmo. E acabei confundindo que amar era isso, era ter que sustentar, segurar. Até que eu comecei a observar que quanto mais eu sustentava, menos o outro cresce. E se você for ver isso baseado numa mãe e um filho, quanto mais você faz para uma criança de 5, 8 anos, tudo que você fica fazendo, dando banho numa criança de 8 anos, ajudando uma criança de 8 anos a se vestir, amarrar o tênis, menos a criança vai desenvolver. E isso dentro de um relacionamento, a gente acredita que sustentar, acalmar, estar ali, salvar, apoiar, é diferente, mas não é. É uma estrutura que impede o outro de poder fazer o que ele precisa fazer. Porque a pessoa em si passa a acreditar que ela dá conta, ela vai me acalmar, ela tá comigo, ela apoia. E isso vira uma engrenagem que vocês estão sustentando dentro de uma estrutura e não dentro de um relacionamento onde que tudo tem que ser dividido. Ele tem que se autorresponsabilizar pelas próprias emoções, pelo papel dele, e você tem que se responsabilizar pelas suas emoções e pelo seu papel dentro do lar, para a construção da família. Enquanto vocês estiverem nesse lugar de estrutura, vocês vão estar no silêncio, fracassando o próprio relacionamento, destruindo a família e destruindo também até a estrutura de uma criança se estiver dentro desse relacionamento, de como que ela vai entender como funciona um relacionamento. Se você está cansada de ver que você entrou no lugar de estrutura, confundindo relacionamento com estrutura, confundindo amor com estrutura, de achar que precisa sustentar, cuidar, estar ali o tempo inteiro, saiba que você também está silenciosamente destruindo o seu relacionamento. E aí você deve estar se perguntando, mas eu aprendi essa estrutura, eu aprendi assim. E sim, eu também aprendi. E acreditei que era a forma correta de viver um relacionamento saudável, mas hoje eu consigo ver que não, que é cansativo, é desgastante, é frustrante viver nessa estrutura que nós aprendemos com outras pessoas, que também acreditaram que era o certo. E é uma linha interessante que você olha para você e fala, mulher boa é aquela que resolve, que maturidade é aguentar, é suportar tudo que o outro faz. É você resolver até mesmo e se responsabilizar pelas emoções do outro. E isso não é maturidade. Isso não é estrutura relacional saudável. E se você observar, tem um ganho secundário dentro disso, do porquê que você
virou a estrutura do relacionamento? Por que que você acredita que ser uma mulher boa é suportar, aguentar? É que você aprendeu a ser indispensável. E quando você entra no que você acredita que você é indispensável, porque eu sou boa, porque eu sustento, porque eu tô ali, eu sou forte, eu aguento, você tá tentando controlar. Você está no controle e isso te dá um ganho secundário, uma sensação de poder. E enquanto você quiser ser indispensável na vida dos outros, você vai estar silenciosamente destruindo o seu relacionamento. Você precisa ser dispensável. Você tem que ser uma pessoa que pode ser sim substituída. Porque assim vocês vão estar inteiros dentro de uma relação. Porque enquanto você sentir esse poder de controle, de que só você faz, de que você consegue, você vai começar a sentir cansaço, irritação, frustração, decepção. A pessoa, você vai perder a admiração pela pessoa. Porque você está sendo tão bom em tudo, você está abraçando tudo, você virou um povo dentro de uma relação, tanto com o marido, com o filho, com os irmãos, com a mãe, com o pai, socorrendo todo mundo, que você vai se autodestruindo e você nem percebe. O seu corpo já está cansado, doente, você está frustrado emocionalmente, você não tem mais força, você se preenche de pequenos movimentos de poder ajudar alguém. E se ninguém te procurar, e se ninguém precisar de você, como que você se sente? É essa sensação que te faz entrar nessa estrutura de controle, de achar que você tem que estar incluído na vida de todo mundo em todo o tempo. Eu sei que dá uma sensação de medo de, nossa, se eu parar de ajudar, quem sou eu? Quem eu vou ser a partir de então? Mas começa a se perguntar o que você quer da sua vida, o que você quer para você. Você quer saúde? Você quer voltar a ter admiração pelo seu parceiro, pelo seu filho, pelas pessoas ao seu redor? Ou você prefere ter o controle, a frustração, o cansaço, a doença, porque você não consegue dizer não mais? E aí o seu corpo precisa te ajudar a parar com uma gripe, com um machucado, com acidentes, para que você venha parar e conseguir descansar. Você quer um relacionamento saudável onde que as coisas são divididas, onde você aprende a confiar no outro e ceder o espaço para que o outro possa brilhar assim tanto quanto você, e vocês dois somarem forças para a construção de um relacionamento saudável, onde que tudo não fique só dependente de você, onde que o seu filho consegue brilhar sem precisar de você, consegue se virar. O que você quer para você? Se pergunta o porquê que eu estou tão cansada, o porquê que eu ando tão frustrada, por que a vida está sendo tão injusta, por que eu estou num relacionamento que me suga. Tudo tem a ver com você, com aquilo que você acreditou, aprendeu, está no automático. Você não fez escolhas, você hoje repete comportamentos de outras pessoas, ensinamento de outras pessoas, sem ao menos parar e ver o que você gostaria para a sua própria vida, para o seu próprio lar. E quando você entra nesse lugar e começa a ver a possibilidade de não ser mais útil para a vida daquelas pessoas, que aquelas pessoas vão começar a se despontar, vão começar a brilhar, é que muitas mulheres param e voltam ao controle de novo, porque a dor que traz de ver que o outro também consegue fazer, você começa a perder a sua identidade. E essa identidade é a que você acreditou que era você, só que essa não é você. Essa é aquela que gosta de sentir que todo mundo precisa de você, de sentir que você tem controle sobre todo mundo, onde que você dá comandos e as pessoas simplesmente obedecem aquilo que você dita. E isso só é uma falsa identidade. E aí quando você determina e decide que não vai mais ser essa pessoa que controla, que dita e que salva os outros e começa a se salvar, é onde que muitas coisas mudam. Ou o parceiro vai crescer e vai somar com você, ou vocês não vão fazer mais sentido estar junto.
Porque a frustração já existe. Você hoje sustenta um relacionamento para não sentir a dor da perda, não sentir a dor do rompimento. E aí você fica num relacionamento insatisfeita, frustrada, com medo do estar sozinha ou de recomeçar. Você não consegue nem ver a possibilidade de ter uma outra pessoa na sua vida ou de ter a possibilidade de ver que ele pode crescer, porque você está tão dependente das emoções, do ganho secundário, que você acreditou que isso é a sua personalidade, que você não cogita transformar o seu relacionamento. Você acaba trocando os pés pelas mãos. E aí é por isso que você acaba sustentando com a ilusão de que você controla, com a ilusão que você é uma pessoa indispensável, que você, se não é você, nada vai funcionar direito. Mas é que você não dá oportunidade para ninguém, você não dá a chance do outro mostrar que também a forma que eles fazem. Eu precisei encarar isso e confesso que não é muito fácil. É doloroso? É, mas é muito mais saudável, é muito mais gostoso ver o parceiro crescendo, ver o filho independente, ver as pessoas conseguindo resolver os próprios problemas que antes era você que não deixava resolver, porque você diminuía o outro, acreditando que o outro não daria conta. E aí quando você entra nesse lugar de ver a pessoa dando certo, você começa a ver mais sentido na sua vida, você começa a ver que não está mais ficando tão cansada como antes e que você não perde o espaço, você só perde a sensação que aquele controle te dava. Mas quando o outro está fazendo, você vai ver que você não está perdendo espaço, você não tem nada a perder, você consegue ganhar. Entenda que parar de sustentar não é abandonar o outro, é devolver a responsabilidade, devolver a vida do outro para o outro. Você só sai do lugar de ter o controle da vida dos outros. E se você sente que você está pronta para sustentar essa fase de desconstrução e construção de uma vida mais saudável, de resgatar o seu relacionamento, de resgatar a sua libido, de resgatar a sua própria vida, de dar liberdade das outras pessoas viverem da forma que eles gostariam, de sustentar essa travessia sem virar a vilã da história, sem explodir, sem se auto-abandonar, me chama lá no direct do Insta, que lá eu consigo te acompanhar de uma forma mais profunda, de uma forma onde que eu vou te mostrar o caminho que eu fiz, que eu percorri, que eu estou percorrendo para poder te orientar, devolver a sua própria vida. Mas é só se você estiver pronta para sustentar. Porque esse processo de devolver a autorresponsabilidade, de ser uma pessoa responsável por si mesma, vai precisar de coragem. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com uma mulher que precisa ouvir isso. E a gente se vê no próximo vídeo.